versículo de número 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortáveis. E você dê glória a Deus. Toma o teu assento. Estamos mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Sabemos que apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários que a terra já viu. Um implantador de igreja, alguém cheio do Espírito Santo. O que me chama a atenção, que Paulo, algumas vezes, pela chama que ardia no seu coração, ele intentava ir em um lugar, mas a Bíblia é categórica em dizer que ele era impedido pelo Espírito Santo. Mas no capítulo de número 20, trata-se a saber acerca da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele teve uma visão. E nesta visão ele viu um homem em pé, que clamava em alto e bom som, e dizia: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Verdade é que Paulo está cumprindo esta terceira viagem missionária, e ele chega em uma cidade por nome Troade. E é nesta cidade que Paulo começa a pregar, exortar os irmãos daquela cidade. Passando-se 7 dias, o texto diz que era o primeiro dia da semana, e Paulo, que havia de seguir viagem, a Bíblia Sagrada diz que fizeram um culto, e este culto era o culto de partir o pão. Arrumaram um cenáculo. Cenáculo era uma espécie de salão, aonde as pessoas mais ricas daquela época construía no terceiro andar da sua casa. Verdade é que tudo estava preparado para aquele grande culto. E a Bíblia diz que é no terceiro andar. E o texto sagrado diz que a casa estava repleta de pessoas para adorar o nome do Senhor. A Bíblia é categórica em dizer que era o culto do partir do pão. Era culto de santa ceia do Senhor. O texto diz que o lugar estava repleto de luzes. O ambiente
estava iluminado. O pregador, nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Ele está pregando. Eu tenho certeza que o sermão era fervoroso, mas não sei porquê. A Bíblia diz que no ambiente do culto, aonde tudo está preparado, aonde o cenário é iluminado, a Bíblia diz que um jovem, por nome Eutico, e Eutico significa afortunado. A Bíblia diz que Eutico, no ambiente de culto, ele vai para a janela. E toda vez que eu vejo o nome janela na Bíblia, se eu fosse intitular janela aqui, eu diria janela, lugar perigoso. A Bíblia diz que Eutico vai para a janela. Janela, lugar de indecisão. Eu nunca vi alguém ir para a janela para observar aquilo que está do lado de dentro. Quem vai para a janela vai com a intenção de observar aquilo que está do lado de fora. O problema é que às vezes aquilo que está do lado de fora chama mais a atenção do que aquilo que está do lado de dentro. Janela, lugar perigoso. Pastor Daniel, eu só creio que janela é lugar perigoso se o Senhor me provar na Bíblia. Quem é que não se lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi é um guerreiro. Davi era alguém que estava à frente do campo de batalha. Certa feita, parece que eu vejo Davi olhando para todo o seu exército e dizendo: vão pelejar vocês. Eu não vou pelejar, vou ficar na minha casa. Aí a Bíblia diz que Davi fica em casa. Quem sabe começa a dar uma voltinha na sua casa. De repente ele vai para a janela. Quando ele vai para a janela, a Bíblia diz que ele observa uma mulher que estava tomando banho. Da janela ele a observa, da janela ele cobiça, da janela ele manda chamar, da janela ele comete o adultério, da janela ele mata o seu esposo. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: fuja da janela, porque a janela é só um passo para você acabar com o seu ministério, com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ainda dá tempo. Pastor, me prova que janela é lugar perigoso. Quem é que não se lembra de Mical? De contrapartida, quem vem adorando é Davi. Aí a Bíblia diz que Mical está sobre a janela. E sobre a janela, ela tem ela olha para Davi adorando e diz: é o rei de Israel que vem adorando desta forma, e critica a maneira que Davi adora. Pastor, não entendi. Quem está na janela, irmão, não adora e critica quem adora. Não glorifica e critica quem eu vou dar um conselho para alguém, Gabriel Bezerra. O grandão está na casa e está dizendo: desça da janela, porque eu tenho uma obra a realizar. Me ajuda a pregar? Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: janela, lugar perigoso. O culto está pegando fogo. Pastor André, Eutico vai para a janela. E o diabo não quer que você apenas vá para a janela, mas o diabo quer que você se sinta confortável na janela. O texto diz que Paulo está pregando, só que Eutico, ele é vencido pelo sono. A Bíblia diz que um profundo sono sobreveio sobre Eutico. E a Bíblia é categórica em dizer que ele cai do terceiro andar. Jovens que influenciam. Para influenciar alguém, o ponto de partida é subindo na presença de Deus. E
ministério entende que para subir é um degrau após o outro. Eu estou pregando para pessoas aqui que subiram na presença de Deus um degrau após o outro. Tem chamada, tem ministério, tem vocação, mas o grandão está na casa e está dizendo: para subir é um preço terrível que você paga para estar lá em cima. Mas o grandão está na casa e está dizendo: cuidado, porque o adversário da minha e da tua alma quer que a gente caia. Para subir não foi fácil. Para subir foi difícil. Para estar lá em cima foi complicado. Mas o texto diz que Eutico cai. E quando Eutico cai, pastor André, o texto sagrado diz que uma geração que estava ali presente, está na Bíblia, levantaram Eutico morto. Uma geração que estava no ambiente do culto, levantaram Eutico morto. E é sobre essa geração que eu quero falar um pouco. Pastor Daniel, que geração é essa? Geração que não ora. Pastor Daniel, que geração é essa? Geração que não tem autoridade. Pastor Daniel, que geração é essa? Geração que não tem unção. Geração que não tem graça. Geração que não tem poder. Geração que não tem misericórdia. É uma geração que levanta morto. É muito fácil levantar o morto. É mais fácil ainda expor quem morreu. Como é fácil? Fulano caiu, Beltrano desviou, a irmã de Ciclana foi embora. Levanta morto. Porque para levantar morto é muito fácil. Na pandemia, a igreja de fechou. Fulano desistiu, abandonou o ministério. É geração que levanta morto. Mas é nesse cenário de culto aqui que a Bíblia diz, porque enquanto tem uma geração lá embaixo levantando o Eutico morto, a Bíblia diz que lá no terceiro andar estão ouvindo barulho de glória a Deus e de aleluia. Estão ouvindo barulho de glória a Deus e de o culto não acabou porque Eutico estava lá embaixo morto, não. Lá em cima ainda tem barulho de glória a Deus e de aleluia. Aí foi aqui que eu identifiquei os dois lugares, Gabriel, distinto aonde estava a geração que levanta morto. Pastor, aonde? Na janela ou do lado de fora? Porque a outra geração está lá ouvindo Paulo pregar. E quando tem uma geração lá embaixo levantando o Eutico morto, expondo o Eutico morto, porque eles estavam lá embaixo, mais ou menos assim: está tudo acabado para Eutico, não tem mais jeito para Eutico, Eutico morreu e já era. Lá em cima tem barulho de glória a Deus e de aleluia. Deixa eu conjecturar. Já viu, irmão, que até um mosquito quando passa se atrapalha o pregador? Não é verdade? Mas Paulo está pregando. Alguém, André, sobe. Paulo. Parece que eu vejo Paulo pregando. Que é, rapaz? Eutico está lá embaixo. Fizeram sinais vitais de vida e já comprovaram. Está morto. Paulo está pregando. Paulo olha para quem está dando a notícia e diz: como é que é? Eutico está lá embaixo morto. Paulo dá uma pausa no sermão. Aí está no texto: e Paulo descendo. Eu vim pregar para duas gerações aqui nessa noite. A primeira geração é a geração que gosta de expor o pecado dos outros. A segunda geração não é a geração que levanta morto, mas é a geração que ressuscita quem morreu. Pastor Daniel, qual é a primeira atitude de uma geração que ressuscita quem morreu? O grandão está na casa e está dizendo: a geração que ressuscita quem morreu é uma geração que desce
desce na minha presença. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, enquanto tu desce aqui nesse congresso, Deus está ressuscitando alguém. Alaia céu, deixa eu ver se alguém pega o poder desta palavra aqui nessa. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: quer ressuscitar quem morreu? Não, pergunta para ele: quer ressuscitar quem morreu? Porque quem sabe você está aqui, tem um jovem amigo seu que não veio. Mas pergunta para ele: quer ressuscitar quem morreu? Começa a descer na presença de Deus. Começa a descer na presença de Deus. Começa a descer na presença de Deus. O Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, dispõe-te e desce na casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A pergunta é: quem é que está falando com Jeremias? Deus. Mas Deus está olhando para ele e está dizendo: se tu descer, eu aumento a intensidade da intimidade que você vai ter comigo. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e subir da mesma forma. Quem é que não se lembra de Davi? A Bíblia diz que o gigante está afrontando, o gigante está desafiando o exército de Israel. Aí a Bíblia diz que Davi vai descendo. A Bíblia diz que Davi vai descendo. A Bíblia diz que Davi vai descendo. Eu nunca vi alguém descer e subir da mesma forma. A Bíblia diz que Davi vem trazendo na mão 5 seixos tirados do ribeiro. Parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo: Davi, é pedra demais, coloca 4 no alforje, coloca apenas uma na funda, porque o gigante vai, o grandão está na casa e está dizendo: Gabriel, quem desce na minha presença sobe com munição. Deixa eu ver se alguém pega. Meu Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: desça. Não, diga: desça. Não, mas desça com muita pressa. Desça, porque quem está te chamando tem pressa. Porque às vezes a gente acha que para ter um encontro com Deus é subindo. Mas o grandão me trouxe aqui no finalzinho desse congresso para dizer: a ordem é para descer. Jesus está passando. Tem um camarada por nome Zaqueu, pequena estatura. Tudo que ele quer, ver quem é Jesus. Ele olha e tem uma estratégia: eu vou subir no pé de figueira brava, porque eu quero ver. O texto diz que ele está lá em cima. E o interessante, que todos os discípulos se pareciam com Jesus. É por isso que aquela mulher veio e disse: se eu apenas tocar na orla de sua vestimenta, eu serei curada. Quem sabe tocou na orla de Pedro, não aconteceu nada. De João não aconteceu nada, mas quando tocou na orla dele. É por isso que Judas olhou e disse: o que eu beijar no rosto é ele. Zaqueu está lá em cima e quem sabe se perguntando quem é ele. Antes que Zaqueu identificasse o mestre olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu não disse que ele tinha pressa? Desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Sabe qual é o problema de muita gente? Que quando chega lá em cima, Thales, não quer descer mais. Porque quem está lá em cima está no lugar confortável. Quem está lá em cima está no lugar de destaque. Quem está lá em cima está tendo uma visão privilegiada de tudo. Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: é contigo, Zaqueu. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o cego. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o coxo. Se tu ficar em cima, vai ver o leproso ser limpo. Se tu ficar em cima, vai ver eu perdoar os pecados de Maria Madalena. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu operar milagres extraordinários. Mas se tu descer,
Se tu descer, eu entro na tua casa, eu entro na tua vida, eu entro na tua história. O grandão está na casa e está convidando alguém para descer, e está convidando alguém para descer, e está lá bacandara, bracandaraia. Ela é bacama, céu é queminaia. Paulo, está lá morto, está morto. Então eu vou descer. Que enquanto tem uma geração passando de largo, enquanto tem uma geração que olha, até filma para postar mais tarde a queda de alguém, o grandão está na casa e está dizendo: eu ainda tenho um bom samaritano, Urabacalamaia, que carrega azeite e que carrega vinho, está por cima da sua cavalgadura, mas vai descer para dar atenção para quem está meio morto. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu ainda tenho uma geração que carrega vinho, carrega azeite. Deixa eu ver se essa geração veio para o congresso. Paulo desce. Quando Paulo chega lá embaixo, eles estão alvoroçados, perturbados, porque a geração que levanta morto é uma geração perturbada, que te liga 4 horas da madrugada para que o pastor saia de casa para expulsar um demônio. É tão perturbado que não entendeu que Jesus colocou sobre a mão dele a autoridade. Eu andei 40 quilômetros para ir lá expulsar um demônio no nome de Jesus. Quando chegou lá, a mulher endemoniada estava com a cabeça rodando, um diácono do lado, uma diaconisa do outro. A pergunta foi: por que eles não expulsaram? Porque uma geração perturbada, e a geração perturbada, no momento de crise, não sabe o que fazer, não tem atitude. Está lá todo mundo perturbado. Aí Paulo desce. Paulo olha para o cenário, está na Bíblia, e Paulo se inclina diante do morto. A geração que ressuscita morto é uma geração que ora diante da presença de Deus. É uma geração que a casa está de cabeça para baixo, mas de repente ela ouve uma voz meiga e suave no pé do ouvido dizendo: coloca a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. É uma geração que crê no que está escrito: a oração de um justo não é de 2, a oração de um justo não é de 3, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou caçando, eu estou procurando a geração que abre a boca para me buscar. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: quer ressuscitar quem morreu? Então começa a orar. Quantos creem no poder da oração? Enquanto tu ora aqui, Deus está visitando alguém que já morreu. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Alguém que disse: nunca mais piso na igreja, mas se encosta perto de um homem de Deus, cheio de Deus. Ele diz: eu quero voltar para a igreja. Eu me recordo que o pastor que me ganhou para Jesus, ele se afastou da presença de Deus, e certa feita eu fui visitar ele, e eu disse: meu pastor. Ele disse: seu pastor coisa nenhuma, pastor é lenda, nunca mais eu piso numa igreja. Isso o homem carnal falando, mas a presença de Deus é maior, a presença de Deus é maior, a presença
presença de Deus é maior. Quem sabe eu estou pregando para alguém que lá na casa dele tem alguém dizendo: eu não quero ser crente nunca mais, eu estou escandalizado com a igreja. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou colocar a oração certa na tua boca, eu vou colocar autoridade na tua boca, eu vou colocar unção na tua boca. E alguém que saiu da presença de Deus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Deixa eu ver se alguém... Só eu acredito, tem alguém comigo? Pelos olhos da fé, eu já estou vendo alguém entrando por essas portas. Lá em Águas Lindas, eu já estou vendo alguém entrando por aquelas portas. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma igreja que ora, eu estou levantando uma igreja que ora, eu estou levantando uma igreja que ora. Alguém que crê no poder da oração? Minha mãe é a pessoa mais crente que eu conheço. Não sabe ler nem escrever. Quando eu chego lá, irmãos, ela está com lágrimas nos olhos. Eu fico olhando para ela. O que foi, mãe? Ela diz: eu ganhei mais uma alma para Jesus. Mãe, como assim? Ela diz: eu ganhei mais uma alma. Toda vez que eu vou lá, irmão, a conversa dela é a mesma: ganhei mais uma alma para Jesus. Eu disse: mãe, a senhora ganhou quem? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Eu disse: Tramontina? Peraí. Liguei para um amigo que se converteu agora, vivia no mundão do crime. Aí eu liguei para ele e disse: meu filho, quem é essa tal de Tramontina aqui no Santo Antônio? Ele disse: pastor, essa tal de Tramontina é uma mulher que já matou várias pessoas com a faca. É por isso que o nome dela é Tramontina. Eu disse: meu Deus. Voltei para minha mãe e disse: mãe, a senhora ganhou quem para Jesus? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Pastor, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: aleluia, através da tua oração, através da tua oração, do lado da minha mãe Thálissio, é um boteco. O boteco fazia festa sexta, fazia festa sábado e fazia festa domingo. Cheguei lá na minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, eu ganhei o dono do boteco para Jesus. Ela é bacalamaia, céu é quebinaia. A farra acabou e o sangue do cordeiro está tomando conta. É, irmão, só no joelho. Aleluia. Olha para alguém que está até lá, diga: tu vai ressuscitar alguém que morreu através da tua oração. Há 12 anos atrás, eu gostava de me exibir, porque Jesus me tirou do mundo do tráfico de droga, do assalto à mão armada. Aí eu caminhava com uma 28 nas costas, um 38 na cintura e outro na mão. 3 revólveres, não sei para que tudo, não tem nem como atirar com 3 revólveres. Mas ficava andando para lá e para cá. Para lá e para cá na esquina. Passei 8 anos da minha vida num quadradão, como se fosse esse quadradão aqui desse bairro. 8 anos da minha vida, não ia nem na rodoviária do plano piloto, só naquele quadradão, na esquina, vendendo droga e dentro de uma casa se prostituindo. Foi a vida que eu levava. Aleluia. Aí a minha mãe começou a orar. Alguém olhava e dizia: irmã Francisca, para o teu filho não tem jeito, porque eu vi ele lá na esquina vendendo droga. Irmã Francisca, para o teu filho não tem jeito, porque eu acabei de ver a viatura levando ele preso porque estava armado. Não tem mais jeito. Mas a irmã Francisca aprendeu que a oração de um justo, ela tem poder. Ela tem poder. Alguém zombava dela e dizia: irmã Francisca, lá na rua de casa, alguém olhava e dizia: teu filho está preso de novo. Em vez dela ficar dentro de casa, porque tem mãe assim, que quando o problema vem, fica dentro de casa depressiva, triste e abatida.
batida. Minha mãe não. Minha mãe via para um congresso como esse, adorar o nome do grande. Aí de repente, pastor André, Deus levantava um profeta e dizia: minha serva, fica tranquila, porque dentro daquele presídio eu estou cobrindo ele com meu manto. Eu tô lá bacalamaia, eu estou cobrindo. Deixa eu ver se tem alguém que pega. Enquanto você ora aqui, Deus está cobrindo alguém, Deus está guardando alguém, Deus está escondendo alguém. Paulo desce, Paulo se inclina. Para encerrar, Paulo abraça. Pergunta para alguém que está do teu lado: quer ressuscitar quem morreu? Diga: abraça ele. Irmão, abraçar o pastor André com esse terno, que se a gente vender esse terno, paga a minha dívida, a tua dívida, e nós vivemos do resto. É fácil abraçar o pastor André. O difícil é abraçar quem morreu. O difícil é abraçar quem está morto. Camarada doidão, Gabriel, que bebeu cachaça o mês todo. Aí chega: ei. Irmão, chega a ser. A gente evangeliza por ele. Eu até brinquei com o rapaz, falei: não chega muito perto não, que se eu passar numa blitz e fazer o bafômetro, vai acusar em mim. Então abraçar quem morreu é difícil. E eu pastoreei uma igreja no Santo Antônio. Um jovem foi assassinado e a gente não sabia, a mãe congregava comigo. E a gente começou a procurar aquele jovem. 14 dias se passou. No 15º, alguém disse: vai lá em Lusiânia. Quem sabe ele está lá. Vai no ML de Lusiânia. Quando a gente chegou lá, tinha uma foto. Quando a mãe olhou, disse: é meu filho. É ele. Fizemos todos os preparativos para o velório. Acharam ele com 8 dias que ele estava morto, estado de decomposição, por isso que tiraram a foto para alguém reconhecer, porque há 15 dias já estava irreconhecível. Só foi capaz de reconhecer através da foto. No dia seguinte, o velório, pastor Marcos. Quando chegou aquele rebecão, toda a família no cemitério, que chegou aquele rebecão que abriu a porta, a família correu para cima para ver o corpo. Mas na mesma velocidade que eles correram, quando o mau cheiro veio, foi a velocidade que eles voltou para trás. A mãe amava o filho, mas era impossível chegar perto. A filha amava o pai, mas era impossível chegar perto. Eu ministrei aquele velório a 100 metros de distância, porque ninguém conseguia chegar perto daquele corpo. Porque chegar perto de quem está vivo é muito fácil. Abraçar quem está em evidência é muito fácil. Olhar para o Samuel e dizer: Samuel, deixa eu carregar a sua mala, é muito fácil. O difícil é olhar para quem está morto. O difícil é abraçar quem está morto. O difícil é abraçar quem morreu. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou abrindo os olhos espirituais de alguém aqui nesta noite. Vai enxergar quem está caído diferente. Vai enxergar quem caiu diferente. Vai enxergar quem está morto diferente. Enquanto a geração perturbada está dizendo: Paulo, não tem mais jeito. Paulo dá um abraço no menino. E eu nunca vi, pastor João Luiz, algo tão caloroso como o abraço. Imagine um abraço de um jovem cheio do Espírito
Espírito Santo. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou usar o teu abraço. Quem sabe alguém entrou por aqui nessa noite, não queria ouvir um louvor como foi ministrado nessa noite. Não. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite, não queria ouvir uma palavra como essa. Não. Mas quem sabe entrou alguém aqui nessa noite dizendo: eu só queria um abraço. Eu só queria um abraço. Eu tenho 12 anos de pastor, mas de vez em quando eu estou no púlpito e diz: Senhor, eu só queria um abraço. Eu só queria um abraço. É só um abraço que eu queria. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que o menino está no quarto alto morto. Aí Geazi olha para o profeta e diz: me dá o teu bordão, porque no bordão tem autoridade. Me dá o teu bordão, porque no bordão tem unção. Me dá o teu bordão, porque no bordão tem graça. Aí o profeta olha e diz: o bordão está na tua mão. Ele corre na frente, ele sobe no quarto alto, ele toca o bordão no menino a primeira vez, o menino não ressuscita. Ele toca o bordão segunda vez, o menino não ressuscita. Ele volta triste, olha para o profeta e diz: eu usei o bordão, eu usei o cajado, eu usei a palavra, eu usei a autoridade. O menino não ressuscitou. O profeta olha e diz: fica tranquilo, fica tranquilo. Quando o homem de Deus chega, cheio do Espírito Santo, ele sobe em cima do quarto alto, ele deita sobre o menino, representando um abraço. A Bíblia diz que o calor que estava no profeta entra dentro do morto. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando unção, eu estou dando unção. Pega. Pega. Ela é bacalamaia. O calor que estava no corpo do profeta aquece o corpo do menino e ele ressuscita. Paulo desce, Paulo se inclina, Paulo abraça. Quando Paulo abraça, ele olha para a geração perturbada e diz: ei, deixa de alvoroço. Ei, deixa de divulgar. Ei, para de postar que o menino morreu. Ei, para de divulgar aí que o menino está tudo acabado para ele. Eles ficam olhando. Aí Paulo olha e diz: a alma. Como é que é? A alma está nele. Alguém olha e diz: mas caiu, mas tem alma. Ei, mas ele pecou, mas tem alma. Adulterou, foi. Tem alma ali dentro, tem uma alma ali dentro. Enquanto muito lugar por aí valoriza o que você ganha, valoriza o que você tem, valoriza o dízimo que você dá. O grandão está na casa e está dizendo: eu ainda tenho uma geração que valoriza a alma, que valoriza. Deixa eu ver se essa geração está aqui. Tem uma alma aí dentro. Pastor Gabriel, tem gente que olha e diz: o meu sonho era pregar nos Gideões. Tem alguém que olha e diz: o meu sonho era ter a melhor casa de Ceilândia. Tem alguém que olha e diz: o meu sonho era ter uma fazenda cheia de gado. Aí Jesus olha e diz: uma alma salva. Alabacalamaia. Uma alma vai
vale mais, 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 vale. Deixa eu ver. Urabacalamaia, céu é cabinaia. Ele valoriza a tua alma. É a tua alma. A alma está nele. Se coloque de pé. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: caiu. Diga: caiu. Mas tem alma. Deixa eu conjecturar. Paulo pegando na mão do Eutico. A geração ficou olhando. Porque quando ele caiu, alguém perguntou: caiu da onde? Alguém disse: lá de cima. E o que está acontecendo lá em cima? O culto dos crentes. Então ele caiu da onde? Não, caiu lá de dentro da igreja. Ele caiu lá de cima, foi. Aí a geração disse: morto do jeito que está, não sobe lá para cima nunca mais. Todo quebrado, porque ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Eutico deve ter quebrado a perna, o braço, o pescoço, rachou o crânio. Então quem viu, disse: lá para cima, nunca mais. Só que Paulo pega na mão do menino, olha para ele e diz: Eutico, vamos voltar para o lugar de origem. O grandão está na casa e está dizendo para alguém: quem disse que o teu lugar é lá no boteco bebendo cachaça? Quem disse que o teu lugar é lá no mundão cheirando uma carreira de cocaína? O grandão está na casa e está dizendo: o teu lugar de origem é aqui. Ei, quem viu Eutico todo quebrado? Pastor Marcos, está vendo Eutico subindo a escadaria do cenáculo de novo. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para subir a escadaria do cenáculo outra vez. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: alguém que não pregava mais vai voltar a pregar. Alguém que não cantava mais vai voltar a cantar. Ele está na casa e está dizendo: tu vai subir outra vez. 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 Ageu profetizou: a glória da última casa será maior. Pega a Bíblia, está no texto, parte o pão. Pastor João Luiz, se fosse lá na minha igreja um morto ressuscitasse, alguém olhar e dizer: agora nós vamos cantar corinho de fogo até amanhecer o dia, porque o milagre foi grande. Chama o Samuel e põe o Samuel para cantar até 10 horas da manhã. O menino ressuscitou. Paulo olhou para a multidão e disse: vou terminar o sermão. E ele pregou até amanhecer o dia. Diante desse texto, eu fiz uma pergunta: será, pastor Marco, aonde foi que Eutico sentou? Será que Eutico sentou lá no último banco? Será que Eutico sentou no meio? Será que Eutico sentou na frente? Será que Eutico olhou para Paulo assim e disse: Paulo, deixa eu sentar lá no altar pertinho de tu? Eu não sei aonde Eutico sentou, porque a Bíblia não vai me declarar isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu posso afirmar com toda clareza: enquanto Eutico está subindo a escadaria daquele cenáculo, ele vai falando no coração mais ou menos assim, ó: janela nunca mais. Janela nunca mais. Janela nunca mais. Lugar de indecisão nunca mais. Eu tenho chamado, eu tenho promessa. O meu negócio é com Deus. Eu vou ficar no altar.
casar, eu vou ficar na igreja. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: ano que vem, tu vai me ver aqui marchando de novo. Tu vai alabacalamaia, pega. Rebelebacalamaia. Tem uma presença de Deus descendo na casa. Tem uma presença de Deus descendo na casa. Tem uma presença de Deus descendo. Pega. Urabacalamaia sebekebinai. Urabacalamaia sebekebinai. Oh, glória.